Muito bem. Encerrando aqui então a nossa semana, nós já vamos trazendo aqui as reflexões em torno do nosso livro Vinha de Luz, sempre nos colocando temas necessários para as nossas reflexões, temas com um tom bastante elevado em termos de evangelização. E hoje a gente vai para o texto de número 145, intitulado Demonstrações, que traz para nós um contexto bastante interessante que Jesus já vivia na sua época, e hoje não é diferente, talvez mais do que nunca. E nós já conversamos inclusive sobre isso essa semana, no estudo do livro dos médiuns, lá no capítulo que trata dos métodos, quando Kardec classificou os opositores do Espiritismo, digamos assim, classificou esses opositores das diversas, da forma como eles trazem as suas dúvidas, da forma como eles abordam aqueles que são os seguidores dessa filosofia. E ele tratava desde aqueles que simplesmente não aceitam, aqueles que de certa forma resistem, daqueles que de certa forma desconfiam, mas de um modo geral, aqueles que não aceitam, que acabam trazendo muito mais um desafio do que simplesmente apresentando dúvidas, porque já trazem uma ideia pré-concebida, e em torno dessa ideia pré-concebida eles então colocam suas dúvidas para tentar justificar a sua posição de negação dessa realidade do mundo espiritual. E nos tempos atuais não é diferente. Quando nós falamos dessa divulgação da doutrina espírita, que a gente tem conversado bastante sobre isso, mas vale a gente insistir, exatamente porque fundamenta exatamente esse nosso pensamento. Quando nós ligamos a televisão e assistimos a programas que tratam dessas temáticas espiritualistas, inclusive agora a Rede Globo vai lançar uma nova novela nas 18 horas, que trata exatamente de temas espíritas, né, ou de temas espiritualistas que o Espiritismo costuma abordar, como por exemplo, crianças índigo, que é um tema que também a gente tem discutido bastante, que se fala sobre a premonição, que fala sobre influência sobre os animais, e aí, então esse tema vai ser abordado numa novela. Então o que nós observamos dentro do conhecimento popular a respeito de doutrina espírita é trazer ideias fragmentadas, não é? Uma novela, um filme, um programa de entrevistas, um documentário, uma reportagem, cada um trazendo um pedacinho de um tema que acaba sendo interessante, normalmente vinculado às manifestações espirituais, não tendo a preocupação de trazer a ideia da filosofia espírita, coisa que nós observamos com bastante riqueza no programa Transição, que costuma passar sempre aos domingos aqui no Brasil, normalmente pela Rede TV, onde os temas são sempre de cunho moral e de cunho filosófico. Não tem a preocupação de analisar profundamente aquilo que acontece, pois é, né, Gota? Quando se fala sobre essa questão da mediunidade desequilibrada, também é um ponto, de certa forma, a favor, porque ao mesmo tempo que aquela personagem, digamos assim, aplica golpes nos seus clientes, por outro lado nós temos uma realidade que faz um contrapeso, que embora ela não pratique, nós temos ali um médium que tem essa realidade. Então mostra assim dois lados daquela manifestação, mas as pessoas dizem assim, aquela novela tem um tom espírita, como se o espiritismo fosse apenas aquilo que mostra numa cirurgia espiritual, numa manifestação física, numa psicografia, coisa e tal. Então, por termos assim essas ideias fragmentadas, é muito comum que as pessoas que têm interesse em conhecer o espiritismo ou têm interesse em enfrentar o espiritismo lancem desafios, né? Ou seja, o tema do nosso estudo hoje é demonstrações, ou seja, demonstre para mim isso que você acredita, demonstre para mim a existência dos espíritos, demonstre para mim um efeito, um fenômeno qualquer que seja. Então, isso acontecia na época de Jesus, que foi exatamente aqui o versículo separado por Emmanuel, o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 11,
em que ele coloca assim: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ou seja, pedindo assim, né, olha, se você é mesmo um enviado dos céus, mostre isso, mostre aquilo. A mesma coisa acontece para nós, conosco, que somos espíritas, que dizem assim, talvez não diretamente, né, porque nem todos nós estamos diretamente ligados aos trabalhos fenomênicos, né, de fenomenologias, mas nós frequentamos um centro espírita, nós participamos de um grupo de estudos, então chega alguém que diz assim, você é espírita? Eu não acredito nisso. E a gente vai dizer assim, mas isso é uma realidade. Então me mostra, eu quero ver. Então os fariseus faziam isso com Jesus e hoje continuam fazendo aqueles que procuram desafiar a realidade do espiritismo, ou a legitimidade do espiritismo, pedindo provas materiais, provas visuais, que possam justificar aquilo que sustenta a doutrina espírita na visão deles, né? Só que, como nós conversamos, a doutrina espírita, dentro do seu aspecto filosófico e científico, ele tem o objetivo de esclarecer e promover a transformação do indivíduo através do seu entendimento a respeito da vida e principalmente através das atitudes, né? O Quevedo, de certa forma, Dafinha, beijo para você, querida. O Padre Quevedo, de certa forma, como eu sempre falo, excetuando-se o perfil caricato que ele tem, né? Porque é uma caricatura, né? Aquela pessoa engraçada, é aquela pessoa que faz, acontece, coisa e tal. Mas eu acho que ele tem um papel importante. Ele tem um papel porque quando ele lança um desafio, muitas vezes ele já desmascarou muita coisa. Por exemplo, quando ele trabalhava no Fantástico, da Rede Globo, né? E ele tinha aquele programa, eu me esqueci qual é o nome do programa, vocês se lembram? Caçador de Mistérios, eu não lembro exatamente qual era o tema, mas se vocês lembrarem, coloca aí. Então o que ele fazia? Ele era convidado sempre para poder analisar fenômenos que eram apresentados pela sociedade no Brasil afora. E ele ia e encontrava justificativa. Então, de repente, ele encontrava pessoas que manipulavam situações para poder dizer que havia um fenômeno para chamar atenção, pedras que caíam em cima de uma casa, ele ia lá e mostrava que tinham pessoas jogando pedra em cima da casa e tudo mais. Só que chega uma hora, a gente percebia que chegava uma hora em que ele se enrolava. Que foi exatamente, segundo informações que o Clóvis Nunes, que é um grande estudioso da transcomunicação instrumental dentro da doutrina espírita, né, que inclusive foi um dos responsáveis por aquela reportagem, o Museu das Almas do Purgatório, quando o Fantástico confrontou o Clóvis Nunes para poder explicar o que é a transcomunicação instrumental e o Padre Quevedo para mostrar, através dos fenômenos da parapsicologia, se aqueles fenômenos eram realmente vinculados aos espíritos, né, ou um fenômeno espírita, ou era apenas uma manifestação do inconsciente. E naquele debate que eles tiveram, né, acabou ficando dito pelo não dito, né, o Padre Quevedo não conseguiu demonstrar, ao mesmo tempo que ele não aceitou que aquelas comunicações da transcomunicação fossem legítimas, ele não conseguiu provar também que aquilo era um fenômeno parapsicológico. E a partir dali, segundo Clóvis Nunes, não houve mais um programa, porque aquele debate colocou um ponto final naquela situação, que já não podia mais, não tinha mais sentido manter aquele tipo de programa, já que, né, perdeu a sua solidez, perdeu a consistência, a sua seriedade. Então, o Padre Quevedo acabou sendo colocado nesse ponto, né? Então ele tem um lado positivo, mas pelo seu radicalismo, pela sua crença e tudo mais, acaba perdendo um pouco da sua credibilidade, né? Então, esse texto que Emmanuel coloca para nós é exatamente isso, os desafios que são lançados, mas não falar sobre os desafios, mas falar principalmente da nossa resposta diante do desafio. Porque existe uma preocupação muito grande de médiuns que apaixonadamente, até mesmo médiuns que não estudaram profundamente a doutrina espírita, estão tão preocupados com a sua capacidade de realizar fenômenos que acreditam que o espiritismo se resume nos fenômenos do qual ele participa. Não entra a questão filosófica, não entra a questão científica, não entra a questão espiritual, se preocupa com o fenômeno. Então, da mesma forma que nós podemos imaginar, e Kardec coloca isso, que o espiritismo, ele é uma, digamos assim, uma cadeira, né, uma matéria na grande universidade espiritualista. Então, quando se fala sobre espiritualismo,
nós temos todas as religiões que naturalmente acreditam na existência após a morte e numa força superior que rege a vida dos encarnados ou das pessoas que vivem aqui no mundo físico. Então, você sendo evangélico, protestante, budista, hinduísta, muçulmano, judeu, shintoísta, candomblessista, espírita, não importa, você é espiritualista. Embora essa ideia do espiritualismo, se você fala para alguém de uma outra religião que não entende o conceito de espiritualismo, você fala assim, mas você é espiritualista. Ele vai dizer, Deus me livre, eu não acredito nessas coisas, quer dizer, né, não entendeu o sentido da coisa. Mas espiritualismo, então, diz tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. E o espiritismo é uma faculdade dessa grande universidade. E sendo uma faculdade que estuda que nos apresenta tantos conhecimentos, né, nesse negócio de espírito, exatamente, né, tratando de tantos conhecimentos, é natural que nós nos especializemos em alguma área do nosso interesse. Então tem aqueles que adoram estudar o Evangelho, então ele se aprofunda no Evangelho, faz ali grandes estudos, tem um conhecimento muito profundo. Nós temos, por exemplo, no caso do professor Severino Celestino, que é um grande conhecedor da Bíblia, ele é um especialista em Bíblia, né? É uma xereta que a gente chama, né? Então nós temos aqueles que são grandes especialistas em mediunidade, nós temos aqueles que são grandes especialistas em livro dos espíritos. Então cada um busca ali o seu caminho, como acontece numa faculdade normal, né? O xereta, né? Então você se preocupa em estudar, por exemplo, você faz uma faculdade de Direito, e dentro da sua faculdade de Direito você se especializa em Direito Tributário, Direito Eleitoral, Direito Econômico, Direito, sei lá, qualquer, né, nessa área que, para quem faz parte, entende do que eu estou falando. Então, Pedagogia, Medicina e tudo mais, dentro da doutrina é a mesma coisa. Então, algumas vezes nós temos médiums que se especializam nos fenômenos do qual são capazes de participar, por terem maior sensibilidade e tudo mais. E aí então, quando eles são desafiados, eles falam, não, pode deixar que eu vou te provar que isso é verdade. Sendo que acaba caindo exatamente naquela mesma cilada de imaginar que o Espiritismo se resume em pontos específicos, deixando de englobar tudo aquilo que faz parte da sua realidade, da sua verdadeira essência. Então Emmanuel traz para nós a seguinte ideia, né? Bom dia, pessoal que chegou, Janinha, beijos. No Espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais dos céus, tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos antigos fariseus. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, não poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza endereçadas ao próprio Cristo foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar o que exerce no ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais dos céus será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão
que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Então, quando se fala sobre os questionamentos, as solicitações que são apresentadas para os seguidores da doutrina espírita, para as instituições que provem a realidade desses fenômenos, eu quero ver um espírito falando, eu quero que você me prove isso tudo. E Kardec, naquela época, então, na época que ele vivia, ele sofria isso de uma forma absurda, porque todo mundo queria prestar desafio, tanto o segmento religioso como o segmento científico, que disse para ele: já que você está dizendo que os espíritos são capazes de falar, então me fala que eu quero ver. E aí então ele, nos seus argumentos na Revista Espírita, no livro que é o Espiritismo, ele dizia assim: não adianta você querer simplesmente... A Revista Espírita está cheia desse relato, né? Seja bem-vindo, Mamarca. Então ele sempre diz assim: olha, você não pode simplesmente satisfazer a curiosidade de alguém, primeiro porque os espíritos não estão à disposição, e segundo que essa pessoa precisa entender exatamente o que ela vai observar. Eu sempre brinco com vocês que muitas pessoas que desejam conhecer esses fenômenos vão aos centros espíritas, chegam assim com aquela postura meio tímida, Imaginem vocês assim numa casa espírita que vocês conhecem, mas imaginem que vocês não façam parte dela. Aí param na porta, dão uma olhada assim na entrada, olha para a cara das pessoas, como é que elas estão vestidas, para ver se tem algum badulaque, alguma coisa pendurada na roupa, alguma coisa colorida. Aí observam assim que não tem nada de estranho. Aí falam assim: bom, menos mal. Aí então elas vão dar o primeiro passo, coloca o passo dentro do centro espírita, já começa a perceber que cheiro tem lá dentro, para ver se tem cheiro de vela, se tem cheiro de incenso ou coisa parecida. Bom, não tem cheiro de nada, tem cheiro de lugar normal. Aí começa a andar então e começa a prestar atenção no barulho, para saber se tem algum barulho de batuque, se tem pessoas gritando, se tem pessoas gemendo. Não tem nada, ótimo, vamos em frente. Aí então ele se depara naquele grande salão onde vai ter a palestra. Aí ele fica assim: eu vou sentar aqui no cantinho, no fundo, para que ninguém fique me perguntando nada, porque se acontecer alguma coisa, a porta está aqui perto, eu saio correndo. Então ele fica quietinho ali no fundo. E ele começa então, chega aquele momento da reunião pública, apresentam-se ali os dirigentes daquela reunião, fazem ali a preleção, dão aquela introdução e começa a palestra. E aí trata de um tema evangélico, de um tema que seja interessante da nossa realidade e coisa e tal. E aquela pessoa, com a sua atenção aguçada, ele fica perguntando assim: que hora que vão começar a aparecer os fantasmas? Aí ele começa a olhar para cima para ver se não tem nenhum Gasparzinho flutuando, para ver se não tem nada mexendo. Não acontece absolutamente nada. Ninguém se joga no chão, ninguém começa a gritar, ninguém faz ameaça, não tem nenhuma aparição. Aí então acaba a palestra, aí ele para assim, olha para o lado e falou: era isso? Já acabou? Cadê aquilo tudo que fala do Espiritismo? Porque eu quero saber. Eu vim aqui para conhecer isso. Então, na verdade, ele acredita que vai ser convidado para uma reunião mediúnica, vai se sentar à mesa como um mero espectador, para poder justificar se ele acredita ou não acredita, ou para poder apresentar para ele algum argumento que possa dar a ele instrumento para poder combater a doutrina espírita. E sendo que, na verdade, quando ele se apresenta, que frustração, uma decepção. Pois é mais fácil em outro lugar, Júnior? Então, nesse caso, o que acontece que a gente percebe que quando o indivíduo vem em busca do entendimento da doutrina espírita por esse caminho, nós temos que estar preparados exatamente para mostrar a realidade da doutrina espírita na sua essência moral, que é aquilo que é mais importante. Porque tudo aquilo que diz respeito a conhecimento científico e diz respeito a conhecimento filosófico tem como propósito a transformação moral do indivíduo. E essa transformação moral ela deve ser demonstrada através das ações, através do pensar, através do dizer, através do agir. Porque é isso que nós vamos mostrar que a nossa conduta está sustentada por essa filosofia de vida que nós abraçamos. Jesus, na sua época, ele, apesar de tentar promover também a transformação dos indivíduos, a preocupação dele era também de fazer com que eles se chocassem de alguma forma. Esse choque era exatamente através desses fenômenos. Mas ele demonstrava esses fenômenos para aqueles que queriam acreditar, não para aqueles que queriam desafiar. Então tinham pessoas que estavam ali naquele bolo, os seguidores de Jesus. Ele andava pelas cidades, pelas vilas, pelas estradas. E aí então aquelas pessoas iam
atrás deles, seguindo, esperando uma palavra, esperando uma demonstração para fortalecer-lhes a fé. Então eles queriam acreditar. Mas assim, olha, eu quero acreditar, mas só isso não serve para mim. Então Jesus dizia, então eu vou te mostrar que isso é uma verdade. Ia e promovia uma cura, ia e promovia um fenômeno. Dos tantos que já foram relatados na Bíblia, que independente da sua veracidade, porque quando a gente fala sobre multiplicação de pães, de que forma que isso de fato aconteceu? Transformar água em vinho, como isso realmente aconteceu? Andar sobre as águas, aplacar a tempestade, como isso de fato aconteceu? A gente não sabe. Até que ponto aquilo foi exagerado, até que ponto aquilo é apenas uma figura de linguagem em cima de determinado evento. Mas o importante era, as pessoas que estavam ali presentes estavam necessitadas de uma demonstração de fé. Agora, quando chegavam os fariseus e diziam assim, olha, eu estou te desafiando a me provar alguma coisa mostrando o sinal do céu. Jesus dizia, se você espera por isso, você vai continuar esperando. Porque eu não vim para poder te mostrar isso. A mesma coisa acontecia na época em que a doutrina espírita começava a ser elaborada em torno dos fenômenos espíritas, como por exemplo das mesas girantes. Eram pessoas vacilantes, né? Eram pessoas que gostavam de brincar, eram pessoas que estavam ali dispostas a aprender alguma coisa nova. E é então em torno desse objetivo surgiram então as manifestações dos espíritos. Mas a partir do momento em que surgiram os desafios, isso não se realizava. Por que isso tudo? Porque os espíritos não estão à disposição de tentar convencer alguém que já tem uma ideia pré-concebida. E talvez isso provoque uma irritação enorme. Porque assim, eu quero que você me mostre para que eu possa acreditar. Só que na verdade, intimamente ele está dizendo assim, eu quero desmascarar aquilo que está sendo demonstrado. Né? Duff colocou, só precisamos cuidar para não fazer um espiritismo sem espíritos, né? Pois é, não adianta. Um espiritismo sem espíritos, um espiritismo sem cristianismo, sem os ensinamentos cristãos, não em torno de religião, mas em torno de religiosidade, de espiritualização. Então, aqui nós temos, né, várias situações citadas por Emmanuel que dizem respeito à nossa realidade. Exigem sinais dos céus que sejam tangíveis e incontestáveis, como por exemplo, né, o fenômeno do Pentecostes, citado lá no Apocalipse, línguas de fogo andando pelo céu, pessoas falando em línguas diferentes, pessoas que estavam ali torporosas, pessoas que estavam doentes foram curadas. Eles querem esses grandes espetáculos. E isso não diz respeito apenas ao espiritismo, isso diz respeito ao ser humano. Para quem já leu um pouquinho sobre a história da aparição de Fátima, lá em 1917, em Portugal, na região de Fátima, assistiu ao filme ou leu os relatos que trazem para nós um pouco daquilo que aconteceu, mostra exatamente isso, né? 3 crianças viram aquela aparição, algumas outras pessoas também tiveram essa visão, mas todo mundo que queria acreditar estava em volta. E outros que queriam combater aquela crença, já que Portugal vivia uma época de grande influência comunista naquela época, ou seja, o governo não queria saber de religião. Proibiram, por exemplo, os religiosos de saírem vestidos com os seus trajes característicos nas ruas. As instituições deveriam ser fechadas. As manifestações não poderiam ser públicas. E de repente aparecem aquelas crianças dizendo que viram uma aparição de Nossa Senhora no meio de um arbusto. E aí então esses governantes foram atrás para prender aquelas pessoas, para dispersar aquela aglomeração, mas desafiando também. Eu quero que eles me provem que isso aconteceu. E não acontecia. Ou seja, eles não percebiam. Somente aqueles que tinham essa predisposição ou poderiam ser de alguma forma favorecidos a terem essa presença, essa participação. Então, nós vemos que a curiosidade, de certa forma, é natural do indivíduo. Nós temos a curiosidade. Quem aqui não gostaria de ter uma experiência mediúnica, de ver alguma coisa próxima? O máximo que eu tive de experiência mediúnica é conversar com um médium que estava ali incorporado. Fora isso, eu não conseguia ver absolutamente nada. Mas eu adoraria ver alguma coisa acontecendo, alguma coisa passando, mesmo que desse aquele frio na espinha, né? Então eu gostaria de ver por uma satisfação pessoal, uma curiosidade. Mas o que Emmanuel nos chama a atenção é exatamente isso. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações
celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores, ou seja, que são uma curiosidade vazia, uma curiosidade fútil, improdutiva, porque mesmo que eu presencie aquele fenômeno, isso não vai alterar meu comportamento, não vai alterar minha crença. Para aqueles que têm uma predisposição de desejar acreditar, a presença diante de um fenômeno vai fortalecer aquilo que ele já trazia dentro de si. Mas grande parte das pessoas gostariam de brincar com o fenômeno. Basta a gente perceber aquelas crianças, aqueles jovens que fazem a brincadeira do copo, fazem a brincadeira do pêndulo, fazem a brincadeira com as tábuas Ouija, coloca a mão em cima do negócio ali que ele vai se mexer e o espírito vai falar. Aquele fenômeno, sendo real e acontecendo, não vai alterar a crença daquela pessoa. Ele não vai passar a acreditar na realidade do mundo espiritual. Ele não vai começar a pensar de um modo diferente a respeito das suas condutas diante da vida, das responsabilidades, como por exemplo o filme Atividade Paranormal, né, Júnior? E tantos outros, não só esse, mas vários outros, né, que fazem evocações de espíritos, mas são evocações vazias. Porque se eu faço assim, olha, eu solicito a presença de tal espírito para que possa fortalecer a minha fé. Aí o espírito vem e acontece. Mas acontece que quando eu faço assim, olha, eu quero ver a presença de um espírito. Aí o espírito aparece, ou o espírito se manifesta. Aí o que eu faço com essa informação ou com essa experiência? Eu saio contando para todo mundo porque foi muito divertido. Porque apenas eu queria ver, eu queria comprovar que aquilo era verdade, mas as consequências morais daquele fenômeno não valeram nada. Que é mais ou menos o que Kardec tinha uma necessidade muito grande de fazer, de tentar mostrar para as pessoas que o estudo da manifestação dos espíritos, através das mesas girantes, através da comunicação com médiuns e tudo mais, ia muito além da simples manifestação. O fato de um fenômeno, de um espírito se comunicar, que é mais ou menos o que a gente conversou recentemente, nesses programas que tratam de caçadores de fantasmas, caçadores de espíritos, né? Que a gente liga a televisão, assiste ali aquela equipe muito bem equipada com gravadores, com câmeras infravermelhas, com medidores de campo eletromagnético e coisa e tal, e todo mundo vai para aqueles casarões assombrados, monta um equipamento e começa a registrar a presença dos espíritos. Isso acontece lá fora, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos em especial, e também acontece aqui no Brasil. E aí então eles detectam a presença dessas entidades, fazem um relatório e contam para todo mundo que eles presenciaram. Mas e depois? E daí? O que veio de conteúdo em cima daquela manifestação? Quem é aquele espírito? Por que ele se encontra ali? O que é possível fazer para ajudá-lo naquela situação que ele se encontra? Porque certamente ele se manifesta como um espírito sofredor. Sabendo que somos espíritos imortais e que temos ali um campo enorme de evolução pela frente, você ficar preso num casarão à meia-noite, numa sexta-feira, ou você não tem o que fazer, ou você está com algum problema. De qualquer forma, alguma coisa precisa ser feita. Então a detectação desse indivíduo, a presença dessa entidade, nos leva a um desdobramento moral muito profundo. Que normalmente a sociedade leiga, a sociedade que vive na superficialidade, se satisfaz apenas com a curiosidade e não tem a preocupação de desenvolver aquele contato. Para poder dizer, muito bem, você presenciou uma mulher que estava vestida de branco lá no fundo do corredor. Quem é aquele espírito? O que nós podemos fazer por ela? Qual é exatamente ali a situação em que ela vive? Kardec viveu isso então na sua época. Os espíritos se manifestavam através das mesas, as batidas, a tipologia, a sematologia, né, que são duas formas de comunicação através de batidas de sim e não, ou batidas que representam o alfabeto. Então as pessoas ficavam perguntando o quê? Escuta, eu vou me casar com fulano, vou me casar com fulana? Né? Já foi, né, Júnior? Pois é. Na próxima sexta-feira 13 a gente marca. E passou uma recentemente, né? Infelizmente. O mês de janeiro nós tivemos aí na segunda semana de janeiro uma sexta-feira 13. A gente vai marcar o próximo. Eu quero ver nego amarelá-lo depois.
Então acontecia o quê? As pessoas então entravam em contato com esses fenômenos e as perguntas, como aconteciam normalmente, e é o que acontece hoje também, quando você vai se consultar com o médium, eu coloco assim aquele panfleto grudado no poste em frente à farmácia lá na pracinha, dizendo assim: eu faço amarrações, faço curas e eu arrumo emprego para você. E jogo búzios. É só você entrar em contato com o meu celular. Aí a pessoa liga, trago a pessoa amada. Né? Ou então assim, eu desfaço trabalhos que foram feitos. Aí a pessoa liga para mim: escuta, eu queria que você me ajudasse nesse problema. Então vem cá, minha filha. Primeiro você me paga tanto. E depois eu começo então a passar para ela: olha, os espíritos estão dizendo, o meu guia está dizendo. Quer dizer, o fato de ter alguém falando com o médium, uma entidade extracorpórea falando com aquele médium, não sensibiliza aquela pessoa para uma realidade que ela não conhece, que é a vida após a morte. Que ela vai ter uma continuidade depois da morte física, que a conduta dela no presente vai ter repercussão no seu futuro. Ela está preocupada em saber: o fulano gosta de mim? Perguntaram para o Chico Xavier: Chico, qual é o melhor vestido? Qual é o desenho que você acha que é o mais, eficaz, que é o mais positivo para o meu casamento? O Chico falou assim: meu filho, minha filha, faz o seguinte, procura um estilista que ele vai te dizer. E essa é uma realidade, é uma experiência que o Chico relata na sua vivência. Perguntaram para ele qual é a cor do vestido, qual é o modelo do melhor vestido para um casamento. O Armando colocou, né? E aquele que não conseguir o pedido deveria processar o tal médium, né? Satisfação garantida ao seu dinheiro de volta, Armando. Essa que é a história, né? O Júnior colocou também, né? Conheço história aí em que a vidente sabia que tipo de joias a pessoa tinha e essa pessoa entregou quase tudo nessa história, né? Pois é, exatamente, né? A Florzinha lembrou também que ele tinha muita paciência e tinha que ter a caridade, né? Porque a gente lembra que nesse caso é uma ação que nós precisamos ter na mesma situação, Florzinha, do que esse texto traz para nós. Porque aqui o que Emmanuel fala para nós é o seguinte: em vez de você provar para a pessoa que aquele fenômeno que ela espera é real, nós temos que ter paciência e mostrar para ela a nossa conduta moral, porque a nossa conduta moral também faz parte disso. De você entender o nível evolutivo daquela pessoa, de você entender qual é a proposta que ela tem, qual é o seu objetivo, qual é o grau de conhecimento que ela tem em torno daquele assunto. Aquilo que eu conversei com vocês quando eu disse que meu primo foi a um centro de Umbanda, e aí então ele disse para mim: não, porque a gente foi lá no Ziriguidum e conversou lá com guia. Aí falou: bom, não é Ziriguidum, é um centro de Umbanda, né? E não, porque aquela que é o cavalo do médium fez tal coisa. Eu falei: não é o cavalo, é a médium. Ah, é a médium e tudo mais. Se a gente não tiver paciência para esclarecer as pessoas, isso vai mostrar claramente para nós que nós que tentamos esclarecer também não entendemos o objetivo do Espiritismo, que é fazer com que a gente se transforme moralmente diante dessa filosofia. Então, as pessoas procuram se impressionar. Não, o Marcos, o filhinha. O Daniel não passa nem na frente. Eu tenho um primo que ele tem tanto medo que só de falar nesse assunto ele já pede para mudar. E eu falei para ele: quando eu desencarnar, eu venho aqui te visitar. Ele falou assim: então você vai vir ao meio-dia num shopping center na hora do almoço, porque você vai ter bastante gente, muito claro, eu não levo susto. Eu falei: poxa, mas eu queria ser no seu quarto, colocar a mão no teu ombro e falar: Daniel, eu estou aqui. Ele falou assim: se eu fizer isso, a gente vai se encontrar do outro lado, né? Porque vai ser um pavor tão grande que ele não vai aceitar, né? Não, mas esse aí foi o Marcos, o filhinha. Então, o que a gente percebe é assim, que hoje as pessoas, né? Mas é assim. É um primo muito querido. Eu falei assim: não, eu vou mostrar para você que eu vou voltar e vou dizer como é do outro lado. Ele falou: não perca seu tempo, não precisa nem fazer isso, vai viver tua vida. Por que isso tudo? Porque por que hoje os filmes de terror fazem grande sucesso? É porque as pessoas gostam daquela adrenalina do medo. Tudo que é filme que fala de demônio, filme que fala de exorcista, né? Tem um filme recentemente, A Filha do Mal, que é até protagonizada por uma atriz brasileira, mostra assim um estilo documentário de um exorcismo. Então as pessoas fazem fila para ver esses tipos de filmes, porque isso é prazeroso. Imagina você presenciar então uma realidade. Da gente chegar assim: pessoal, é o seguinte, Júnior, você está incumbido de levar a sua câmera. Vaninha, você vai levar para nós ali as velas. E a gente vai se encontrar na porta do cemitério, que a gente vai filmar alguma coisa.
A gente pode até não ter coragem de entrar no cemitério, mas só o fato de conversar sobre isso já dá uma adrenalina louca. Aquela história assim, oba, a gente vai fazer uma coisa legal. Quer dizer, uma molecagem pura, ou seja, uma proposta inferior, um propósito inferior. Né? Com lente infravermelha, né? E a Vaninha vai levar velas pretas e vermelhas para a gente poder ir lá. Aí eu quero ver quem vai entrar naquele cemitério para poder filmar alguma coisa. Então, o que mostra para nós é assim, que hoje as pessoas se deixam impressionar facilmente com esses fenômenos, porque isso desperta para nós a nossa curiosidade. O homem deseja conhecer, o ser humano deseja conhecer o sobrenatural, aquilo que não faz parte da sua realidade. Então ele começa a entrar nesse campo muito mais movido por esses impulsos, né? Pois é, exatamente. Já vê na porta, né, Jane? O Jane lembrou aqui que se for vidente ele vai ver de qualquer jeito, né? Não é se vai ver alguma coisa. Joga na entrada, ele já vai ter um comitê de recepção. Então, o que a gente percebe é exatamente isso. E nós acabamos entrando nessa situação de tentar atender a solicitação das pessoas em vez de esclarecê-la. Sendo que a gente tem que dizer o seguinte, olha, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho por que fazer isso, mas eu posso te mostrar o que a doutrina espírita fez comigo, em termos de atitude, em termos de pensamento, em termos de ideia. Eu posso mostrar para você quais são os caminhos que hoje eu sigo depois de ter abraçado essa filosofia. E não foi por eu ter visto um espírito, não. Foi por eu ter entendido o sentido da minha própria existência, da minha própria vida. Então o mesmo desafio que foi lançado, meus amigos, naquele passado, são desafios do presente, né? A Luísa lembrou, né? Só tenho medo das baratas do cemitério, não dos mortos. Depois a Vaninha, então, não entra também por causa disso, né? Não passa na porta por causa de barata. E olha que tem barata, hein? Então aqui para nós, quem reclama sinais do céu será talvez ou ignorante ou portador de má fé. Porque aqueles portadores de má fé é assim, né? Vamos ver se ele tem coragem de me mostrar. E o ignorante vai dizer assim, olha, é verdade que isso mesmo acontece? Eu queria tanto ver, mostra para mim como é que funciona. Mas o problema não é a solicitação. Coloca Emmanuel, contudo, o seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. E a gente coloca também assim, né? Ou é alguém que não entendeu ainda o objetivo da crença que abraça. Se te requisitam, para a gente poder fechar, demonstrações exóticas, replica resoluto, né? Dê a sua resposta, que não foste designado para a produção de maravilhas. E esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Essa é a proposta. As pessoas vão dizer certamente, mas que coisa mais careta, que coisa mais chata. Aí a gente fala assim, sinto muito, mas é o máximo que eu posso te oferecer. Porque na verdade, se nós nos submetermos a esses caprichos que as pessoas acabam desenvolvendo, nós na verdade seremos aqueles artistas circenses. Faremos então dos fenômenos espíritas, que são fenômenos tão sérios e tão graves, como simples espetáculos de circo para poder satisfazer, para poder entreter as pessoas que têm interesse nesse tipo de campo. Daí então que hoje nós temos esse objetivo. E diante da presença maciça dos temas espiritualistas na mídia hoje, as pessoas estão cada vez mais curiosas. Elas gostariam de ir a centros espíritas apenas para ver o fenômeno acontecer. Eu adoraria ir no centro espírita e ver uma psicografia acontecendo ao vivo. Já tive essa oportunidade. Eu posso dizer pessoalmente, dentro da minha pequenez, na minha curiosidade sobre mediunidade, que eu já tive o prazer de ver um fenômeno desse acontecer. Aí todo mundo vai dizer para mim assim, tá, e daí? Era isso que você queria ver? Já viu? Está feliz? E agora? O que você vai fazer com isso? Então as pessoas gostariam de presenciar, de ver uma incorporação, de ver uma psicografia, de ver uma cura acontecendo, alguma coisa do gênero, apenas para dizer assim, eu vi, como se tivesse visto um disco voador, eu já vi um disco voador, eu já vi uma psicografia. Mas no que isso muda na realidade? Quando nós começamos a entrar nesse campo moral, e dizendo assim, ver aquele fenômeno
me trouxe uma transformação da seguinte forma: eu acredito de fato que existe vida após a morte. E se eu acredito de fato que o espírito é imortal e que ele tem uma continuidade depois da sua vida física, significa que eu preciso transformar a minha vida hoje, porque o futuro que eu terei no mundo espiritual pode ser feliz ou infeliz de acordo com aquilo que eu semear hoje. Então eu vou ter certeza que existe algo, e essa certeza vai me dar motivação para poder modificar aquilo que eu vivo hoje, essa minha realidade. E nós precisamos mostrar isso para aqueles que têm essa curiosidade através da nossa convicção nas atitudes, nas nossas opiniões. E não simplesmente mostrar para as pessoas que nós somos capazes de realizar esses fenômenos. Eduardo colocou, significa que daqui para frente tenho que rever os meus atos. Então algumas vezes as pessoas têm a oportunidade de presenciar esses fenômenos, mas nós temos que rechear esse bolo. E não simplesmente entregar para ele a massa crua, ou a massa pura e simples, sem trazer para ele o conteúdo. De mostrar para ele, você está vendo isso acontecendo? Vamos pensar sobre isso a partir de agora. O que representa de fato esse fenômeno? Aquele espírito que você viu, por exemplo, chorando, ou se contorcendo numa televisão, num programa evangélico, nessas igrejas tradicionais que infelizmente mostram isso como algo espetacular, como algo que merece a compra do ingresso. Está vendo aquele espírito que está ali chorando, sofrendo, se contorcendo, que está ameaçando? Por que ele está vivendo isso? Qual é o compromisso que ele tem com aquela pessoa que sofre o seu assédio? Quem são aqueles que estão tentando exorcizá-lo? Quais são as consequências disso tudo? Então existe algo muito mais profundo do que simplesmente observar um fenômeno puro e simples. Ele é apenas uma demonstração de uma realidade que precisa ser entendida. E essa realidade não é compreendida. Ela só é vista, mais uma vez, como algo sobrenatural, algo extraordinário. O soldado colocou: primeiro se muda os pensamentos para, em um momento posterior, os seus atos, pois a razão precede qualquer ser humano. Sim, ele precisa primeiro entender por que ele vai fazer as coisas. Não adianta, tem pessoas, né, soldado, que a gente fala sobre caridade principalmente, tem pessoas que são movidas à prática da caridade por medo, por culpa, por obrigação, mas ela não entendeu o verdadeiro sentido. Quando ela começa a se transformar moralmente, começa a desenvolver o amor de fato, o amor pelo próximo, né, o sentido da caridade, aí então ele vai fazer a coisa de um modo diferente. Então ele vai agir de um modo mecânico. Eu posso, para as pessoas, mostrar que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa generosa. Mas se eu não absorver essa bondade, essa generosidade, eu vou fazer isso para as pessoas verem, mas dentro de mim eu vou continuar sendo o mesmo egoísta que eu sempre fui. Daí então, diante dos fenômenos, a gente entender que existe algo mais do que simplesmente o fato. Existe uma ideia, e essa ideia precisa ser desenvolvida. E nós precisamos também entender o porquê das coisas. Precisamos estudar, precisamos compreender, para que nós mesmos, como espíritas que somos, não sejamos motivados por essa curiosidade vazia. E eu confesso para vocês que eu sou extremamente curioso. Quem me conhece sabe que eu sou doido para presenciar esses fenômenos. Mas muito mais agora por uma questão científica, porque a crença, a ideia, infelizmente, para mim, na minha visão, ela teve que ser formada à força, dentro do vazio, dentro do silêncio. Eu tive que elaborar dentro de mim todo o conhecimento e todos os valores que a doutrina espírita me proporciona. Agora, se eu puder completar isso com um fenômeno, ótimo. Se não puder, paciência, a coisa vai continuar imutável, como sempre foi. Daí então, meus amigos, esse é o nosso texto, né? E mesmo assim é difícil acreditar, né, Jane? Então, nesse texto nosso de demonstrações, que nós não sejamos aqueles que alimentamos a curiosidade vazia das pessoas, mas sejamos nós aqueles que oferecemos o conhecimento para aqueles que precisam, aqueles que buscam, aqueles que necessitam. Jane colocou esse entendimento de que todos somos dotados de livre-arbítrio para fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Temos que alterar positivamente nossa relação com as leis divinas, ou seja, nossa integração com as leis sublimes. Essa ação é que faz o homem agir diferentemente. Ele adquirir entendimento, conhecimento, sabedoria, responsabilidade. Esse conhecimento do mundo espiritual faz com que ele tenha essa convicção e que ele modifique as suas as atitudes pelo fato de entender exatamente aquilo que se passa dentro da sua realidade. Então, meus amigos, fechamos por aqui esse nosso bate-papo.
a respeito dessas demonstrações, que é um assunto realmente muito gostoso de se tratar, porque todos nós, a gente percebe que assunto como esse, que eu já falei para vocês, que quando se fala de família, quando se fala de sexualidade e quando se fala de sobrenatural, todo mundo adora, é um programa que dá audiência, que dá ibope. Todo mundo participa, todo mundo fala e coisa e tal. Quando tem outros temas, ele fica assim meio em banho-maria, sendo cozinhado durante o estudo e tudo mais, né? Então a gente vê que é algo que nos chama a atenção, e por nos chamar a atenção é o que merece realmente o nosso estudo e a nossa dedicação para estudarmos. Então, meus amigos, eu passo agora para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento aqui do nosso trabalho, esperando que esse nosso bate-papo de hoje tenha sido reflexivo, né? Porque muitos de nós, embora não participemos dessa realidade, né, de sermos capazes de oferecer um fenômeno para satisfazer as pessoas, nós observamos que as pessoas estão curiosas de um modo geral e nós podemos ajudá-las nessa curiosidade trazendo esclarecimento real, esclarecimento verdadeiro. Né? Grande abraço, meu amigo. Trazendo esclarecimento. Porque hoje todo mundo pensa nisso, todo mundo fala nisso, a televisão fala nisso, as prateleiras dos livros, das livrarias estão cheias de obras e frequentadas assiduamente pelas pessoas, porque querem conhecer, eu preciso conhecer o mundo espiritual. E já que a doutrina espírita fala sobre isso, eu quero conhecer cada vez mais. Aí a gente fala, calma aí, o que você quer conhecer é um detalhe trabalhado pela doutrina espírita, mas eu vou te explicar qual é o sentido desse fenômeno. Aí então ela vai entender a profundidade, a complexidade dessa filosofia que nós abraçamos. Então, meus amigos, passando para a Beth, voltamos em seguida para dar recadinhos para vocês. Já lembrando também que nesse fim de semana, né, grande abraço para você, Tino, nesse feriado nós não teremos estudos, nem na segunda nem na terça-feira, em virtude do carnaval, mas teremos outras atividades aqui no Pautalk, aqui na internet, né? O congresso promovido pela Federação Espírita de Goiás, que vai ser transmitido pela TVC, tá? Ou pela Rádio Fraternidade, e também o Encontro do Livro dos Espíritos, transmitidos aqui pelo Pautalk, ou lá pelo site do celd.org.br, aqui também pela internet. E a gente volta na quarta-feira de manhã, Júnior, tá? Quarta-feira de manhã, firmes e fortes e sacudidos aqui para fazermos o nosso trabalho. Né? Legal, né, Jane? Né? A Jane lembrou aqui que muitas vezes a gente observa em religiões, principalmente que trabalha com essa comunicação com os espíritos, no caso da Umbanda, no Candomblé, que começam também a observar aqueles fenômenos no seu sentido mais profundo. Porque não é simplesmente alguém incorporando e dançando no meio de um terreiro. É alguém que está ali com o espírito e essa presença traz um sentido. O espírito, quem é o espírito, o que ele pode dizer e o que aquela comunicação pode transformar. E isso fazendo com que os médiuns, com que os frequentadores dessas instituições absorvam esse conhecimento. E muitos centros espíritas, felizmente, estão começando a estudar agora Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho.